A paz do Senhor, queridos. Bom dia, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Hoje, dia 23 de março, hoje, terça-feira maravilhosa, e nós estamos aqui prontos para falar sobre a palavra de Deus ao seu coração. Muito bem, estamos prontos, espero que você também esteja pronto com a palavra de Deus aí ao seu lado, Bíblia Sagrada. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Quero que você seja muito bem-vindo. Fabrício, Gabriela, Natanael, aquele abraço a todos vocês. Nosso carinho a todos aqueles que vão se achegando. E já logo compartilhe a nossa transmissão para que outras pessoas sejam abençoadas. Vamos então começar com uma oração. Nós hoje vamos falar sobre o livro de Romanos, e tem tanta coisa boa no livro de Romanos que é muito difícil a gente falar rapidamente. Então tem muita riqueza, muito conhecimento, sabe? Aquele que estuda o livro de Romanos, ele vai ter uma ampla visão de toda a Bíblia. Os teólogos, eles gostam muito de estudar o livro de Romanos, porque o livro de Romanos é como se fosse um resumo, uma síntese dos principais fatos teológicos da Bíblia. Então, quando você lê o livro de Romanos, é como se você tivesse um rápido conhecimento sobre toda a Bíblia. Então, é muito precioso o livro de Romanos. Ele vai abordar os principais tópicos de toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. É lógico que ele não vai fazer uma exegese completa, mas ele vai traçar uma medida de conhecimento básico de toda a Bíblia. Aquele que quer conhecer a Bíblia, é muito bom que comece pelo livro de Romanos. Bom dia a toda essa galera, Lurdinha de Carlópolis, Dercy, Fernando, Érica, Alessandra, duas Alessandra aí, que maravilha, Silnei, e toda essa galera maravilhosa, sejam todos bem-vindos aí. Pai querido, nos dá um dia maravilhoso, um dia de bênção, um dia de conquista, que possamos hoje provarmos do melhor do Senhor, que possamos hoje na nossa caminhada, Senhor, seja no serviço, seja nas atividades, seja, ó Deus, dentro de casa, onde for, que possamos dar testemunho de Ti, e seja um dia abençoado. Tudo que colocarmos as mãos, eu profetizo, será abençoado. Tudo que nós depositarmos a nossa confiança será estabelecido com bênção, com um triunfo para a glória do Senhor. Nós louvamos a Deus por esse dia e te pedimos, guia-nos ao estudar a Tua palavra e nos torna melhores e nos torna, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor Deus, aptos para pregar o Teu Evangelho, para sermos testemunhas do Senhor. Amém? Muito bem. A todos vocês sejam muito bem-vindos, tá bom? Que você compartilhe essa live aí. E nós já estudamos tantos livros da Bíblia e terminamos de estudar um dos livros mais apaixonantes, o Apocalipse. Esses dias eu fui comprar um pacote de açúcar aí e alguém falou para mim: pastor, ainda está estudando a Bíblia? Eu quero voltar a ouvi-lo, mas eu quero esperar terminar o livro de Apocalipse, que eu tenho muito medo. Ela fez até assim com os dedos. Eu tenho muito medo do livro de Apocalipse. Imagina, queridos, o livro de Apocalipse é a ascensão da igreja, é o triunfo da igreja, é a recompensa da igreja. E nós terminamos já Apocalipse, agora voltamos e vamos falar do Saulo, que teve uma experiência com a luz do Senhor, e o Senhor o transformou em um homem matador de cristão, perseguidor de cristão, um homem truculento, um homem nervoso com relação ao Evangelho, sabe? Agora se torna um adepto ao Evangelho, sabe? O poder do Evangelho que o incomodava, agora o apaixona, agora o atrai. Isso é maravilhoso. E nós vamos então ao livro de Romanos, capítulo 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A introdução, os 7 primeiros versículos, é a introdução, o autor, sabe, falando propriamente a respeito de si e a respeito
dos objetivos para o qual esse livro foi escrito. Então, ele começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Como que eu sei que esse livro ele é de autoria de Paulo? Claro, tem alguns livros que fica meio enigmático a autoria de quem escreveu ele, como o próprio livro de Hebreus. Acreditam que até Paulo pode ter contribuído, e alguns até atribuem o livro de Hebreus a Paulo, mas não é 100% de certeza, porque não é tão claro como as 13 cartas que ele deixou escrito. E nós se propomos aqui, ao longo de alguns meses, estudarmos as 13 cartas de Paulo, capítulo por capítulo. É lógico que eu não vou conseguir ler, sabe, todo ele no dia para você, mas qual que é o propósito? Eu traçar aqui algumas chaves do tipo assim: tem um capítulo e você lê em casa. Eu aqui dou uma rápida explicação do capítulo e em casa você estuda ele, sabe? Você lê. Glorificado seja o Senhor. Eu quero continuar lendo. Diz assim, versículo 2: que antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Ele aqui valida as escrituras. Olha para você ver que versículo após versículo ele vai colocando temas. Então aqui no segundo versículo ele já valida a Bíblia. No terceiro, acerca de seu filho Jesus, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne. Aqui ele fala de Jesus, o Messias, e que nasceu da semente de Davi. Fala da genealogia de Davi, sabe, que deu o Messias Jesus. Olha para você ver quanto assunto ele vai falando rapidamente. 4. E declarou ser filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, o Espírito Santo, pela ressurreição dos mortos. Aqui ele vai validar a ressurreição, dizendo que o que nós temos de mais precioso é a ressurreição, pelo qual nós recebemos a graça. Fechou. Aqui na introdução dele, ele vai dizer, pelo qual? Aquele que nasceu da semente de Davi, aquele que veio da genealogia de Davi, de onde o Senhor havia prometido que faria o trono de Davi perpétuo. Então o Senhor vai dizer que esse que nasceu de Davi, esse certamente seria aquele que instituiria a graça. Então a graça foi instituída por quem? Paulo já abreviou aqui dizendo Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o filho da semente de Davi, este que veio em carne, mas era o Filho de Deus, e com o poder do Espírito de Santidade, e que com a ressurreição provou ser maior do que a morte, maior do que qualquer príncipe das trevas. Olha que introdução, olha que começo, olha que realmente introdução Paulo vai dar aqui a respeito do livro de Romanos. Então, se você vai ler em casa o livro de Romanos, vai mesmo, entendendo que o livro de Romanos tem muito para nos acrescentar. No versículo 7, ele aí vai a quesito de introdução, não é, do autor aqui. Ele vai encerrar essa introdução dizendo assim: a todos os que estão em Roma, amados de Deus, são chamados para serem santos. O livro de Romanos é um chamado para você ser santo. Chamado. Graça e paz a vós, de Deus nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Primeiramente eu agradeço. Ele começa daí a carta dizendo assim: primeiramente eu agradeço ao meu Deus por meio de Jesus Cristo por todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo. A vossa fé é anunciada em todo o mundo, pois Deus a quem sirvo em meu espírito. Aqui está, sabe, a ilustração daquilo que deve ser a nossa fé, no coração. Eu gosto muito da fala de Paulo mesmo, lá no capítulo 10 ele vai dizer que eu preciso crer com o coração, e professar com a boca. A verdadeira fé é aquela que nasce do coração. Fé, confiança no íntimo do meu coração. Se eu creio, se eu confio no íntimo do meu coração, isto tem tudo a ver com a fé verdadeira.
E aquela fala de Paulo lá no capítulo 10, dizendo, você tem que crer com o coração e professar com a boca, isso está falando com a fé, que é uma fé salvadora, é uma fé que te tira do terreno, sabe, da injustiça. Falando em terreno da injustiça, então eu quero aqui, falando já, andando sobre o capítulo 1 de Romanos, falar de uma coisa que é muito estudado na teologia, chamada culpabilidade. Aprendeu? Culpabilidade é a culpa do homem, é o homem ter nascido culpado do pecado, é ele ter nascido, sabe, atingido pelo pecado. De certa forma, Paulo vai dizer aqui nessa introdução, no primeiro capítulo, ele vai falar a respeito do perigo de sermos livres. Eu sei que tem gente que fala assim, eu tenho livre-arbítrio, eu sou livre para escolher. Isso não te é tão favorável assim. O homem ter sido expulso do Éden, isso não foi bom, isso foi ruim, quer dizer, Deus o colocou à liberdade, o colocou exposto às paixões mundanas. Você acha que isso é bom? Não, definitivamente não. Isso dá o entendimento da culpabilidade, porque o homem foi expulso do jardim do Éden por causa do pecado, e o pecado trouxe ao homem uma liberdade. Liberdade do quê? Liberdade de estar sendo dependente de Deus, porque no jardim o homem era dependente de Deus, era Deus que supria, era Deus que dava tudo, era Deus que fazia tudo, Deus supria o homem de tudo. Deus o colocou às suas paixões, Deus o colocou, sabe, aos seus próprios desejos fora do jardim, depois do pecado. Então isso não é bom, isso não é bom, porque ser dependente de Deus significa que nós estamos completamente seguros. Não ser dependente de Deus significa vulnerabilidade. Vulnerabilidade, o que é isso, pastor? É você estar vulnerável, a qualquer momento você vai ser tocado pelo inimigo. Esse mundo você precisa se santificar. Por isso que Paulo inicia dizendo assim, nós somos chamados para ser santos. Estar nesse mundo é vulnerável. Eu não posso estar livre nesse mundo sem me lançar à dependência de Deus. Todos foram, sabe, colocados nesse mundo em uma culpabilidade, sim. Todos. Paulo não, Davi vai dizer lá no capítulo 51 de Salmos, ele vai dizer assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Quer dizer, eu nasci da barriga da minha mãe, já nasci em pecado. Eu nasci no pecado original de Adão, ou seja, eu nasci com a herança do pecado. Isso é ruim. Quer dizer, você foi colocado nesse mundo liberdade, mas detalhe, o homem não foi feito para ser livre. Ele precisa escolher ou servir a Deus ou a Baal, ou servir aos deuses. Ou você escolhe a ser, eu posso ser bem claro que você não entenda isso de uma forma, sabe, má. O homem nasceu para ser escravo, ou de Deus ou do pecado, que é Satanás. O homem nasceu para ser escravo. Eu não quero ser escravo, então seja do mundo, tenha liberdade e viva esse mundo, viva esse tempo fadado. Há 60, 70 anos o que passa disso é enfado e canseira. E se você não reconhecer a Deus, que te tira da culpabilidade, te coloca na graça, a introdução disse que através de Jesus, ressurreto Jesus, veio a graça. O que é a graça? É o favor, é o tirar, sabe, o tirar de toda a injustiça desse mundo, o tirar da própria prisão da tua mente, porque você não reconhecer a justiça de Deus é você ser culpado para sempre. Então, se você não reconhece a justiça de Deus, para sempre será culpado. Culpabilidade. Nascemos em herança do pecado, infelizmente. Eu resisto a isso. Não, eu quero viver a minha vida, quero viver a época do conhecimento, quero viver a época, sabe, das minhas paixões. Então viva. Não reconheça então a justiça de Deus, mas será culpado no último dia, porque no último dia existe um juízo que todo mundo há de se portar em pé ali diante do Senhor. Existe um juízo no final dos tempos, chamado juízo de Deus, trono de Deus, juízo final, e esse trono, todos vão ter que comparecer para juízo, todos, mortos, vivos, tanto demônios
como também nós. Sabe, aqueles que reconheceram a Jesus e saíram fora de todo o juízo desse mundo, ou aqueles que não reconheceram e infelizmente serão punidos pela ira de Deus. Muito bem, o versículo 14 diz assim: eu sou devedor tanto de gregos como aos bárbaros, tanto dos sábios como aos ignorantes. Então, quanto a mim, estou pronto para pregar o evangelho. Paulo dizia: estou pronto. Agora, qual é esse evangelho? O evangelho pregado, vivido, o evangelho prático. Todos os dias a minha vida é testemunha viva desse evangelho. Versículo 16 diz assim: porque eu não me envergonho. E essa vergonha aqui é a vergonha que vai mandar muita gente para o inferno, lá no Apocalipse, que diz assim: os tímidos. Qual é a timidez que Deus abomina? A timidez que Deus abomina é a timidez da qual você não reconhece que Jesus Cristo é teu Senhor. Se tem uma coisa que tem que estar estampada na sua vida, tem que estar claro no brilho do teu rosto, é que você serve a Jesus. Alguma coisa da sua vida, alguma coisa do teu Facebook, alguma coisa do teu trabalho, alguma coisa da tua casa, quando as pessoas chegarem, elas têm que ver Cristo. Você já passou por uma situação em que a pessoa fala assim: tem alguma coisa diferente em você? O que acontece com você? Elas estão querendo saber o que tem diferente. Vai chegar um momento que ela vai falar assim: você é crente? Isso é gostoso demais. Quando uma pessoa faz isso, significa que ela está vendo Cristo em você. Quando a pessoa fala que você é crente, quando ela diz isso, dê glórias a Deus, porque você foi visto como um verdadeiro testemunha de Jesus. Olha aí, o versículo 16 diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, o poder de Deus não está no templo propriamente dito. O poder de Deus não está na roupa em que você veste. O poder de Deus está no evangelho, está na propagação do evangelho, está no viver o evangelho. Você quer viver uma vida de poder? Viva o evangelho, viva o amor de Cristo, viva o amor ao próximo, viva o perdão, viva a caridade. O que você tem não é teu, guarda isso no teu coração. Deus te deu para repartir com os teus irmãos. Abra a tua casa, chama um dia um, chama um dia outro, compartilha a tua casa, compartilha o que Deus tem te dado com os teus irmãos. Você é mordomo, guarda isso, você é mordomo. Tem gente que tem casa, tem emprego, tem riqueza, tem tudo, mas não compartilha. Sabe, o evangelho é para ser compartilhado. Compartilhe o que você tem. O pastor está falando em dinheiro e em ficar pobre e deixar os outros ricos. Não estou falando disso, estou falando de você compartilhar. Estou falando de você viver, trazer pessoas para viver aquilo que você já adquiriu do Senhor, favor do Senhor. Sabe, faça as pessoas ver Cristo na sua vida, faça as pessoas quererem Deus como você quer. Traga as pessoas para caminhar com você, para sorrir com você, para perdoar com você, para atender a necessidade dos órfãos, dos perdidos como você. O evangelho não é uma religião solitária. Tornar o evangelho uma religião solitária é destruí-la, é fadá-la à destruição. John Wesley disse isso. Eu não posso tornar o evangelho do Senhor uma religião solitária. Eu não me misturo com ninguém. Eu já disse isso esses dias, vou dizer de novo. Religião que diz assim: é só nós que salvamos, é só nossa placa que salva. Mentira, heresia. A salvação está no evangelho, nem na placa da igreja está. Quando você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem lá em nome da Igreja Metodista Wesleyana, em nome da Batista Assembleia de Deus, da Presbiteriana, não. Quando você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o evangelho se constrói em cima desses três pilares. Vem comigo. O versículo de número 17 diz assim: segredo para a tua regra de vida. Olha aí, nele, porque nele a justiça, nele quem? No Senhor, a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá pela fé. Eu vou concluir, porque daqui para o final
vai falar que Deus vai lançar as pessoas que resistem, as pessoas que no seu coração dizem: eu não quero Deus, ponto. Você já pregou com uma pessoa que ela fala assim: eu não quero Deus, eu escolhi viver assim, eu quero, sabe, a minha casa, eu quero a minha riqueza, eu quero a minha luxúria, eu quero viver desse jeito, uma vida dúbia, uma vida promíscua, uma vida de homossexualismo, uma vida de prostituição, uma vida, sabe, de mentira, de pecado. Você já pregou para alguém e que a pessoa está decidida: não quero, não, eu estou bem. Sabe o que ela está falando? A culpabilidade para ela não causa mal, ela está bem, ela resiste à justiça de Deus, ela simplesmente endurece seu coração para a graça, o favor de Deus. Deus fez um favor colocando seu filho morrendo na cruz por cada um de nós, e o Senhor disse assim: todo que crê nesse sacrifício será salvo, mas o que não crê nesse sacrifício do meu filho, que eu entrego por amor de toda a humanidade, o que não crê nesse sacrifício, esse será morto pelos seus próprios pecados e também pelo pecado de Adão, culpabilidade. Irmãos, não fique vulnerável a esse mundo, aceite Jesus, viva Jesus, estampe Jesus sobre a sua vida, amém? Então vamos concluir isso se você puder, compartilha esse vídeo aí. Se você compartilhar no seu Facebook, outras pessoas serão abençoadas. Faz isso agora, por favor. Versículo 18 diz assim: porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detém, ponto, entendeu isso? Toda a ira de Deus revelada nos céus é contra a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a justiça, perdão, a verdade e a verdade em injustiça, perdão, queridos, ou seja, a ira de Deus está reservada para todos aqueles que detêm a verdade. Detém a verdade. Isso aqui é a verdade, palavra de Deus. Isso aqui, ó, palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, e o Senhor está dizendo que a ira dele está reservada para aqueles que retêm, que endurecem seu coração, retêm, fazem muralhas de contenção, dizendo: não, a palavra diz isso, mas não. Olha para você ver, o próprio Deus tem uma ira reservada para isso. Hoje você pode se arrepender, mas para isso você tem que se arrepender, você tem que se voltar ao Senhor. Versículo de número 20 vai dizer assim: porque as coisas invisíveis desta criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, olha para você ver o versículo 21: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram. Você não reconhecer a Deus, você resistir a Deus, você está recusando glorificar a Deus. Nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, em seu coração insensato o obscureceu. Ou seja, o que é o coração do homem insensato ou do homem que simplesmente é injusto? Ele obscureceu a glória de Deus. Sabe, Paulo vai dizer aqui que a glória de Deus é vista sobre todos os lugares. Eu vou te dar uma explicação disso. Quando você olha para esse céu, você fala: que coisa mais linda. Deus fez o céu, Deus fez as aves dos céus, Deus fez o lugar onde as aves dos céus podem depositar o seu pé em segurança. Deus fez o dia, a noite, Deus fez a água que jorra para alimentar a terra, regar a terra e trazer a fecundação, o crescimento. Ei, todas as coisas glorificam ao Senhor. Todas as coisas, a criação de Deus atribui a Ele glória, e o homem às vezes não consegue dar glória ao Senhor. Quando você olha para o teu próprio corpo, não vamos levar tudo para a religião, mas quando você olha para o teu corpo, você tem que compreender que existe um ser soberano. Esse ser soberano o coloca, sabe, ao entendimento de que existe um ser soberano que cuida de você.
Se você respira, é porque Deus te deu mais um dia. Ninguém tem a certeza do dia de amanhã ou daqui 10 dias o que vai ser da nossa vida. A certeza dos nossos dias é que Deus nos dá vida. Irmão, sabe o que eu quero dizer? As pessoas obscureceram isso, sabe, dizendo no seu coração: não quero dar glória a Deus, eu tenho esse corpo porque é eu que exercito, eu tenho essa vida porque eu tenho cuidado dela. Não, irmãos, não estou dizendo que você não deve cuidar do teu corpo, não quero dizer isso, mas eu quero dizer: o que você é porque Deus é misericordioso. Deus te deu uma vida, Deus te deu um corpo, Deus te deu uma genética. Tem pessoas que têm uma genética mais fraca do que você mesmo. Tem pessoas que talvez vão viver menos do que você mesmo. Genética mais fraca, uma hereditariedade, não sei. Mas detalhe, Deus te deu tudo: o teu corpo, a tua vida, a tua família, os teus bens, a tua inteligência, a tua sabedoria, tudo foi dado por Deus. Foi dada por Deus. Se você é porque precisa glorificá-lo. Agora o texto aqui está dizendo que os homens foram insensatos, obscurecendo o seu coração, preferindo não reconhecer Deus. É isso que ele quer dizer, preferindo atribuir o que é a sua própria glória. Eu tenho esse sítio, eu tenho essa fazenda, eu tenho essa casa, eu tenho essa riqueza porque foi o meu trabalho. Irmão, eu acho um absurdo uma pessoa falar: isso que eu tenho, tudo foi eu que conquistei. Foi Deus que te deu. Ignorância, foi Deus que te deu. Você é só um mordomo nessa vida. Um mordomo, ou seja, um administrador. Deus te deu para administrar esse carro, essa casa, essa fazenda, essa riqueza toda. Deus te deu para administrar por um tempo. O teu tempo está passando. O relógio está batendo. Daqui uns dias o seu tempo se vai, assim como o meu. A Bíblia diz que o nosso tempo é como a erva do campo. Hoje existe, amanhã não existe mais, desaparece. Sabe o que ele estava querendo dizer? Nós nascemos, vivemos, temos o tempo de glória, mas logo morremos. Esse é o tempo aqui na terra. Você vai obscurecer o seu coração e rejeitar da glória a Deus? Aqui nesse capítulo a seguir, o Senhor vai mostrar que, professando-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em imagem feita à semelhança do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Portanto, Deus também os entregou à imundícia. Olha o que está aqui: Deus o entregou. Entenda uma coisa para nós encerrarmos: aquele que não dá glória a Deus, aquele que não tem a humildade. Paulo começa o texto aqui agradecendo a Deus por ser dispenseiro do Evangelho do Senhor. Aquele que não reconhece que nem o teu ministério que você tem, esse é dado pelo Senhor. O ministério que eu tenho, eu estou aqui falando, não é por causa de mim não, é porque Deus, o Espírito Santo, alimenta as palavras na minha boca. Irmão, toda a glória seja dada a Deus. Mas a Bíblia vai dizer aqui, que aqueles, versículo 24, é muito sério. O primeiro capítulo de Romanos dá para nós falar um mês, se você quiser entender isso. O versículo 24 vai dizer: portanto, Deus também os entregou à imundícia. A imundícia por meio da luxúria dos seus próprios corações. Por isso a liberdade que as pessoas têm é errado. Você precisa ser dependente de Deus, porque se você for livre nesse mundo, você vai pecar. O dinheiro vai te seduzir, a paixão vai te seduzir, sabe, a sexualidade vai te seduzir, tudo vai te seduzir. Olha lá: para desonrarem os seus próprios corpos em si. Aqui vai a explicação. Por que algumas pessoas vendem o seu corpo, destroem o seu corpo, usam o seu corpo, sabe, a práticas mundanas e insensatas? Homem com homem, mulher com mulher, sabe, homens com animais, homens consigo mesmo, e um monte de outras coisas. Tudo está aqui na Bíblia. Pastor, você está falando, você é contra isso? Não sou contra nada, eu sou a favor da Bíblia. E a Bíblia vai dizer aqui de tudo isso. Sexualidade depravada, vai dizer isso aqui agora, homem com homem, mulher com mulher, tudo isso está aqui na Bíblia agora. Sabe por que de tudo isso? Sabe por que um mundo tão promíscuo, sexualmente dizendo, moralmente dizendo? Sabe por que esse mundo está assim?
porque os homens endureceram o seu coração, não quiseram dar glória a Deus, e Deus os entregou à paixão dos seus corações, e os seus corpos estão sendo expostos por dureza do seu coração, de não reconhecer a Deus. Quando você vê isso por aí, lembre-se disso: Deus os entregou à paixão, luxúria, desejo dos seus próprios corações. Quando você vê luxúria, amor ao dinheiro, quando você vê sexualidade depravada, swing entre casais, toda essa depravação moral sexual em que existe nos dias atuais, Deus os entregou a isso. Aí você fala, mas Deus os entregou? Sim, pela dureza do coração deles. Por isso você não pode ser duro no seu coração. Reconheça que toda a glória é devida ao Senhor. Uau! Termino dizendo do versículo de número 32, no capítulo 1 de Romanos: aos quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente os que fazem, mas também aqueles que têm prazer nisso. Vou ler mais uma vez para você: porque o juízo não é só para aquele que se tornou mundano, que pratica práticas sexuais as mais mundanas, praticam imoralidades, praticam, luxúrias, praticam amor ao dinheiro, pessoas que estão nesse mundo como se nunca fosse se mudar para o céu, pessoas que não conseguem dar glória ao Senhor no que tem, no que faz, no que são. Se você não consegue isso, olha aí, o versículo 32 do livro de Romanos diz assim: os quais, conhecendo o julgamento, sabem do julgamento final do Senhor, portanto, eles cometem tais coisas, eles são dignos de morte. Aqueles que sabem do juízo final e veem as pessoas cometendo ou cometem junto, esses são dignos de morte. Não somente os que fazem, mas os que consentem. Você precisa pregar a verdade. Você não pode ver práticas sexuais indevidas, você não pode ver luxúria, você não pode ver mentira, soberba, arrogância, prepotência, orgulho, você não pode ver o coração do homem tão distante de Deus, tão arrogante, um coração tão soberbo. Você não pode ver isso e dizer: é isso mesmo. Tem gente que vê a riqueza de um e ainda aplaude, a riqueza soberba, eu estou dizendo. Deus pode te dar riqueza, Deus pode te dar uma vida plena nesse mundo, um corpo sarado nesse mundo, uma vida de saúde nesse mundo, mas toda a glória tem que ser devida ao Senhor, precisa ser dada ao Senhor. Então os que praticam ou os que consentem isso, esses serão julgados. Então você não pode consentir o erro, de tudo isso. Não, isso é normal, é assim mesmo. Não tem problema não. Tem problema sim, tem um juízo vindo por aí. Que Deus te abençoe. Amém? Obrigado do coração por todos vocês estarem aí, que você continue sendo abençoado. O meu propósito aqui é compartilhar a palavra com você. A palavra é rica, a palavra é poderosa, a palavra é extraordinária. Irmão, que bom se a gente tivesse 2-3 horas para falar aqui. Até tem, né? Porque é livre aí para a gente ficar falando. Mas detalhe, eu sei que as pessoas não conseguem ficar muito tempo numa live. Eu estou terminando, mas eu quero que você leia e releia o capítulo 1 de Romanos. Se puder, leia o 2, que amanhã eu vou falar sobre o 2. Beleza? Que Deus te abençoe, que a tua vida, o teu ministério, tua casa, seja tudo para a glória de Deus. A glória de Deus, tudo. Tem Cabo Daciolo, eu gosto muito do jeito que ele aborda tudo. Glória a Deus, glória a Deus. Todo mundo tira sarro dele, mas está certo ele. Tudo é para a glória do Senhor. Glória a Deus. Tudo acontece na nossa vida, o nosso corpo, a nossa vida, a nossa saúde, os nossos filhos, os netos de quem tem, a riqueza, a sabedoria, a inteligência para fazer ou não fazer. Irmãos, foi Deus que deu. Toda a glória é devida ao Senhor. Amém? Pai, abençoa todas essas vidas. Deus, livra de toda enfermidade, todo mal, traz prosperidade, bênção
sobre a vida de todas as famílias. Eu desejo e libero como chave de bênção, chave de Davi sobre a vida deles. Eu libero, ó Deus, a palavra de vitória. Eu profetizo que o tempo de cantar está chegando. Eu profetizo que o amanhecer está acontecendo sobre a vida de todos os meus irmãos. Se a noite tem sido longa, se o choro tem vindo na vida de muitos, eu profetizo de que o Senhor enxugará os nossos olhos, enxugará a lágrima dos nossos olhos. E, ó Deus, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Não compartilhou? Compartilhe agora. Que Deus te abençoe.